Olá, galerinha! Meu nome é Crisa Gabriela. Sejam bem-vindos ao podcast sobre o capítulo 5 do livro do Capital de Karl Marx. Esse é um trabalho feito pela disciplina de Serviço Social e Processo de Trabalho, sob a orientação da professora doutora Sueli Maria do Nascimento, e nossa equipe é formada por estudantes do terceiro período da Universidade Federal de Alagoas. Os componentes da nossa equipe são Matheus Ângelo, Thalita Messias, Anne Carolina de Farias Fortaleza e Jade Jéssica Oliveira. Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Thalita e, como a Crisa falou, vamos abordar sobre o capítulo 5, que é sobre o processo de trabalho e sobre o processo de valorização. E, inicialmente, nós precisamos ter em mente o que seria esse processo de trabalho para Marx. E nesse capítulo 5, ele vai dizer que o processo de trabalho vai ser uma atividade orientada a um fim, ou seja, com um objetivo, né? E para produzir valores de uso. A apropriação do natural para satisfazer necessidades humanas também vai ser a condição universal do metabolismo entre o homem e a natureza, a condição natural eterna da vida humana e, portanto, independentemente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as formas sociais. Então, é através do trabalho que o homem vai se tornar um ser social. Ou seja, ele vai passar a interagir, né? E a viver em sociedade. Porém, com o surgimento, né, da propriedade privada, como nós vivemos na sociedade atual, acontece a transformação dessa força de trabalho em mercadoria. E é isso que nós vamos estar analisando nesse capítulo. Tendo isso em mente, nós vamos iniciar com a entrevista dos nossos 3 convidados de hoje, que vai ser o capitalista, o trabalhador assalariado e a mercadoria. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade para a construção desse espaço de aprendizado. E é isso mesmo, Thalita. Então, vamos logo começando com a nossa primeira pergunta. O que é trabalho para vocês? Olá, meninas. Boa tarde. É um prazer aqui. Eu sou capitalista e dou emprego a quem está especificado para compor a minha equipe de produção das mercadorias e gerencio o resultado disso, que é a distribuição econômica para mim. O trabalho é a forma que o trabalhador tem de sobreviver e ganhar dinheiro. Eu vou dar o que o trabalhador precisa para produzir uma mercadoria e ainda vou pagar para que o trabalhador faça aquela mercadoria, que é o salário. Olá, gente. Eu sou trabalhador assalariado e eu trabalho para o capitalista e produzo mercadoria com os meios de produção que ele me disponibiliza. E o trabalho para mim é o que eu faço todo dia, né, gente? Eu vou para a fábrica, eu trabalho, uso o que o capitalista me dá para fazer a mercadoria, trabalho até 8 horas, às vezes até mais, para ter uma renda extra, só para manter o meu, ou só para manter meu emprego mesmo. E no final do mês, eu espero receber o pouco de dinheiro pelo que eu fiz, né? E aí, gente, eu sou mercadoria. Sou o produto do sistema capitalista usada para consumo e sou produzida pelo trabalhador. E para mim, o trabalho é o resultado da exploração, porque o capitalista vai usar o trabalhador para produzir o que ele quer para poder ganhar cada vez mais. E o trabalhador não tem escolha de não fazer isso. E além de ser explorado, não pode me adquirir, porque o que ele ganha, na maioria das vezes, só dá para ele sobreviver. Obrigada pelas respostas à primeira pergunta. Muito interessante ouvir a opinião de vocês, viu? E nesse capítulo, Marx também vai dizer que a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. Isso significa exatamente o que vocês falaram sobre o trabalho ser o resultado do uso da força do trabalhador para a produção de mercadoria, não é isso, Thalita? Isso mesmo, Crisla. E aí a gente vai poder perceber também que o trabalho pertence exclusivamente ao homem, né? Como eu falei, é ele que vai tornar o homem um ser social. E aí também vai ser um processo entre o homem e a natureza. E nós precisamos entender mais sobre esse processo, né? Entre essa interação entre o homem e a natureza. E o que vocês, nossos convidados, pensam sobre isso? Bom, meninas, vejam, a transformação da natureza vai ter o objetivo de suprir as necessidades da humanidade, de se desenvolver cada vez mais e trazer muitos benefícios, o que torna nós humanos diferentes dos animais. Vai ser a idealização do que vai ser produzido, pensar antes de fazer e criar metas para sermos cada vez melhores. É verdade, viu, capitalista? Marx até diz nesse capítulo
que uma aranha executa operações semelhantes aos do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-la na cera. Mas desde a era primitiva, eu modifico e controlo a natureza. Tanto que eu criei várias ferramentas, como machado, martelo, para facilitar as minhas atividades. É isso que me torna diferente dos animais, porque eu crio. Mas quando o sistema capitalista surgiu, eu passei a transformar a natureza para atender o que o capitalista mandava. E ele passou a me controlar e me explorar. É verdade, trabalhador. Isso me fez lembrar de outra parte desse capítulo, em que Marx vai até dizer que não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz, é o que distingue as épocas econômicas, né? E até o que o capitalista falou vai ser o diferencial entre o homem e o animal, né? Que o animal vai ter um trabalho instintivo e o homem vai ter um trabalho criativo. E aí, por isso, trabalhador, que no sistema capitalista você vai ser explorado e nem sempre vai poder ter o que você mesmo produziu, né? Por causa das condições que você é submetido. E aí, para você, mercadoria, o que essa relação de transformação e interação entre a natureza e o homem significa? Bom, para mim, como resultado dessa relação entre o trabalho e a natureza, eu inicialmente era só uma matéria-prima, mas fui transformada pelo trabalho humano. E eu só vou ter utilidade e ser importante para a humanidade, como o capitalista disse, se eu sofrer essas transformações. E nem sempre se pensa sobre o que essas transformações de matérias-primas que são tiradas da natureza para me produzir, podem causar, né, no futuro. É verdade, viu, mercadoria? De acordo com a fala de vocês e com o que Marx coloca nesse capítulo, o processo de trabalho vai envolver o consumo da mercadoria, da força de trabalho que o capitalista vai comprar, porque, como o trabalhador já disse, ele trabalha por um salário, né? E tudo isso só vai ser possível através de meios de produção, seja ele máquinas, instrumentos, ferramentas, etc., que vão possibilitar a criações de mercadoria. É verdade, Crisla. E aí a gente vai entender que o processo de trabalho vai ser esse processo, né, entre as coisas que o capitalista compra e que vão pertencer a ele mesmo. E para finalizar o entendimento desse capítulo, né, depois de todas essas respostas de vocês, do entendimento de partes do capítulo, nós precisamos entender mais sobre esse processo de valorização, já que nós entendemos um pouco sobre esse processo de trabalho, né? E como vai se dar esse processo de valorização. Mas tem alguns conceitos que vão deixar essa parte do capítulo um pouco complicada, né? Como o valor de uso, o valor de troca, que também é conhecido como apenas valor, e também a mais-valia. E nada melhor do que ouvir nossos convidados para entendermos melhor, né? Trabalhador, você pode nos ajudar a entender melhor algum conceito desse? Claro. Olha, primeiro, não é tão complicado assim entender esses conceitos. O meu trabalho não é simples, como o capitalista pode pensar, mas eu preciso produzir mercadoria, que tem valor de troca, que é mais conhecido apenas por valor. E também é gerado daí o valor de uso. Da minha parte, eu só posso falar do valor do trabalho, que também é adicionado à mercadoria, porém esse valor não volta para mim, né? Mas a mercadoria pode falar sobre o que constitui ela, assim como o capitalista pode falar melhor sobre o valor de troca. Olha, meninas, é o seguinte: o valor de troca vai garantir que eu permaneça produzindo mercadorias, porque o que eu vou cobrar quando eu for vender e negociar o que foi produzido vai mudar de mercadoria para mercadoria e pela forma como ela foi feita. Por causa do mercado e pelos impostos, e eu vou ter que colocar o valor da mão de obra do trabalhador que eu contratei, mas também os gastos que eu tive com as máquinas, instrumentos, ferramentas, para que pudessem ser produzidos. Só que o meu objetivo não vai ser só suprir meus gastos, mas também ganhar mais para garantir a acumulação do capital, aumentar a minha renda e o resultado disso vai ser a mais-valia. Mas aí, depois do que eles dois falaram, eu vou ser o resultado final do uso da força de trabalho.
e vão ser feitas através dos meios de produção que o capitalista investiu para que o trabalhador me produzisse. Mas o trabalho, para criar valor, tem que ser útil, como, por exemplo, quando alguém compra uma garrafa de água. Tem um objetivo e uma necessidade para usar aquela água, como para preparar alimentos, hidratação, higienização e outras coisas. E o valor de uso da água não vai mudar porque está associado a uma necessidade. Só isso. Consegue me entender melhor? Agora ficou bem mais claro de entender o capítulo 5 do livro do Capital. E podemos pensar sobre como Marx quis transmitir como o trabalho é produzido e como produz modificações no próprio homem. Agradecemos a participação do capitalista, do trabalhador e do podcast. E você, nosso ouvinte, por permanecer conosco até aqui. É verdade. E agora nós convidamos, né, os nossos entrevistados para se apresentarem e para encerrarmos a discussão sobre o capítulo 5. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, pessoal, me chamo Matheus e eu interpretei o capitalista nesse podcast. Oi, gente, eu sou a Jade e eu representei o trabalhador assalariado. Oi, gente, eu sou a Ana Caroline e representei a mercadoria. Foi muito importante essa entrevista para entendermos sobre o processo de trabalho e o processo de valorização para quando ouvirmos a mercadoria, nós podemos aprender a representação do trabalho e da relação que é estabelecida através do trabalhador e do capitalista. É verdade, né? E além disso, a gente pode perceber através do que o capitalista falou, né, que os trabalhadores vão ser objetos de consumo para eles, porque eles vão se tornar coisificados, porque vão ser apenas um meio para eles conseguirem obter cada vez mais lucro e são mais um custo, né? Porque eles ainda pagam pela mão de obra, pagam entre aspas, porque eles pagam muito menos do que realmente é produzido pelos trabalhadores. É verdade. A gente pode até pensar, né, gente, sobre como a indústria farmacêutica se relaciona com o homem, como se ela fosse um objeto, dando um remédio para dormir, diminuir a ansiedade, mas não eliminam a causa, que é a sobrecarga, né? Na maioria das vezes, mas elas buscam tratar os resultados ocasionados pelos problemas que o sistema mascara, né, com essa devida realidade. E assim a gente entendeu melhor o processo de produção, que por um lado tem o processo de trabalho, porque é através disso que se cria o trabalho concreto, que é resultado do que o trabalhador vai desempenhar e vai gerar determinado valor de uso pela sua necessidade. Isso mesmo, Jade. E também percebemos que o processo de produção do capitalista é um processo baseado ao processo de valorização, porque o capitalista quer que seja criado um valor maior do que o valor que foi da força do trabalhador, e no caso será a mais-valia. Isso mesmo. E é assim, né, que esperamos que vocês tenham aprendido o que foi o capítulo 5, né, do livro O Capital, o processo de trabalho e o processo de valorização. E o Marx vai nos transmitir, para finalizarmos, né, nosso podcast, eu vou ler uma pequena reflexão que Marx nos deixou, que quanto menos comes, bebes, compras livros e vais ao teatro, pensas, amas, teorizas, cantas, sofres, praticas esporte, etc., mais economizas e mais cresce o teu capital. És menos, mas tens mais. Assim, todas as paixões e atividades são tragadas pela cobiça. Isso deve fazer com que a gente reflita, né, sobre o quanto que para a sociedade capitalista, né, para nós sermos seres humanos, primeiro nós devemos ser seres trabalhadores, né, principalmente porque a gente não tem escolha de ser ou não ser um trabalhador, porque se a gente escolhe não ser um trabalhador na sociedade capitalista, nós estamos fadados a morrer mesmo. É verdade. E segundo Marx, as ideias de classe dominantes são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Isto é, né, a classe que é uma força material dominante da sociedade, ao mesmo tempo que sua força intelectual é dominante.
Mas o que buscamos através deste trabalho foi fazer com que você reflita sobre a realidade de cada classe trabalhadora e sobre a alienação, que é o estranhamento ao que os próprios trabalhadores produzem, né? E a falta de percepção e reflexão sobre a sociedade que vivemos. Então, nós agradecemos a todos vocês que permaneceram até aqui e esperamos que vocês tenham aprendido bastante e gostado do nosso conteúdo. Até mais! Até a próxima, obrigada. Tchau. Valeu, gente!